E família, tudo bem com vocês? Tudo great com você? Então esse é mais um vídeo aqui do canal, tá? Seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Roberto Mariano e eu ajudo você a vir para os Estados Unidos através do visto de noivo, isso mesmo. Então, se você tem um noivo americano, você quer dar entrada no seu processo, isso mesmo, aqui é o canal certo, onde você vai ter ajuda e muita informação. Tá? Mas antes eu quero saber se você já está me seguindo aqui no canal. Se você ainda não está me seguindo aqui no canal, aqui embaixo tem um botão se inscreva. Inscreva-se no canal agora mesmo, tá? E ativa a notificação, ativa os sininhos, que assim você ativando os sininhos, você vai receber todas as informações na hora certa, no momento certo. Aí você vem aqui, assiste aquele vídeo e tira as suas dúvidas. Outra coisa também é que você pode deixar seu comentário, que eu sempre estou respondendo comentários aqui também do pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre que cada caso é um caso no visto K1 e você precisa entender isso para não ficar com aquele desespero que a gente sabe que todo o processo é um processo bem trabalhoso, é um processo bem complicado, é um processo que demanda tempo, é um processo que demanda atenção. Então a gente precisa entender também como funciona cada caso. Então esse vídeo vai ser mais uma troca de informação mesmo. Você pode deixar aqui um comentário aqui embaixo falando sobre o seu caso, como que tá, o que está sendo resolvido, o que você pensa sobre tudo isso. Vai ser bem importante, é bem legal para a gente discutir também, explicar como que foi a sua situação. Por isso que eu vou pegar aí também alguns exemplos, algumas situações, não vou dizer nomes, mas vou lembrar de algumas questões, de alguns exemplos aqui, de alguns casos. E o primeiro caso mesmo vai ser o meu, por exemplo, né? Eu dei entrada depois da pandemia, tá? Depois da pandemia não, na verdade, né? Eu dei entrada em novembro de 2021. Nós ainda estamos numa pandemia, né? Mas só que ela já estava mais tranquila. Quando eu dei entrada, o consulado ainda estava fechado, tá? Só para vocês terem noção aí que ainda o consulado estava fechado. Então, o que acontece? O tempo de processamento até que foi rápido, porque eles analisaram o caso basicamente em 7 meses, mais ou menos, e quando foi em setembro, basicamente entre 8, 9 meses antes de vencer, antes de um ano, eu já estava fazendo a entrevista. O meu caso ele foi mais complicado, foi na parte do exame médico, mas aí as pessoas falam, nossa, por que o seu visto demorou 60 dias depois da entrevista? O meu visto demorou 60 dias depois da entrevista, pelo caso da questão de saúde, que eu precisava apresentar mais documentações. Então, assim, esse foi um dos casos. Quando você entrega, a gente tem até um vídeo aqui também falando sobre isso, sobre os meus status depois da entrevista, dá uma olhadinha aí e você vai ter bem a ideia de como que funciona. Mas a questão é a seguinte, que a gente precisa pontuar aqui. Os meus exames foram entregues depois da entrevista, então só aí já faz com que a gente tenha um prazo de processamento de visto mais demorado, tá bom? Então esse é um dos pontos aí. Outra questão também, pessoal, o que pode acontecer, vou lembrar de um caso de uma pessoa que foi o seguinte, ela preencheu todas as informações dela, foi para a entrevista, chegando lá, eles pediram a cópia, primeiro, da certidão de divórcio dele, do peticionário, do noivo. E aí eles alegaram que estava incompleta. Beleza. Aí ela entregou e depois de algum tempo ela recebeu o passaporte de volta na sua casa. Eles alegaram que o caso dela passou por uma revisão e precisou voltar para o USCIS. Então, assim, por isso que a gente precisa ter muita atenção na hora de fazer a petição inicial. Eu sempre falo para os meus assessorados, gente, olha só, os links que a gente tem aí na internet são de coisas padrões, tipo assim, nós temos aí a lista de documentação, tudo isso. Ela, sim, é uma lista que realmente é válida, não estou negando isso, mas eu quero dizer que cada caso é um caso. Por exemplo, tem gente que precisa provar aí alguma situação criminal, então a gente vai correr atrás aí de como foi essa questão criminal, o que precisa entregar, porque a gente sabe que mesmo eles fazendo a pesquisa aqui nos Estados Unidos em relação à vida do seu noivo, mesmo assim eles gostam e aprovam quem fala a verdade. Então, assim, é bom a gente pegar o histórico direitinho, ver quais são os documentos, ver o que a gente pode requerer com base nesses documentos, é muito importante. Uma outra questão também é sobre casamento, né? Então, assim, quando a pessoa também já foi casada, apresentar o divórcio.
E aí tem que saber, a pessoa foi casada aqui no Brasil, tá, tudo bem. Precisa apresentar a certidão de divórcio? Sim, precisa apresentar a verbação completa, com assinatura, tudo direitinho, traduzida, certificada ou juramentada. Então, assim, tem que apresentar, cada caso é um caso. É esse que é o intuito do vídeo. Explicar para vocês que uns podem demorar menos, uns podem demorar menos, outros podem demorar um pouco mais. Por exemplo, eu tenho um caso de uma menina que aplicou na mesma época que a minha, tá? E ela tinha um problema que o visto dela foi um visto cancelado. Mas mesmo assim ela ainda chegou na entrevista, a gente explicou a situação, a gente informou para ela o que ela deveria falar para o cônsul. O cônsul naquele momento ali com ela, levou ela numa sala, conversou com ela, entendeu também o caso como que foi, autorizou, e ela com 15, 20 dias já estava com o visto na mão, que é o tempo em média aí de que o visto é processado depois da entrevista. Então, assim, vocês precisam entender que você não pode seguir a mesma linha de tempo do que a sua amiga de um grupo, ou você pensar que o seu caso vai demorar o mesmo tempo que a pessoa que está com você em um grupo de Facebook ou no grupo do WhatsApp. Em falar em grupo de Facebook e grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo a gente tem todos os nossos grupos, tanto o grupo do nosso WhatsApp, tanto o nosso grupo também do Facebook. E aí o que vai acontecer? Você vai clicar nos links no grupo do Facebook, você vai ser direcionado logo para o grupo do Facebook. No grupo do WhatsApp você vai estar conversando com a gente e podendo participar do grupo aí do nosso WhatsApp. Então vale a pena dar uma clicada lá, tem gente com todas as faixas de momento, né, do visto K1. Voltando a falar sobre que cada caso é um caso, um outro caso também que me chama bastante atenção também foi de uma pessoa que estava com o processo de K1 na época que estava tudo fechado. A gente lembra que na época eles abriram aí vários processos aqui nos Estados Unidos, em torno de 4 processos junto à corte, né, tentando pedir a aceleração do processo, que eles resolvessem a questão do processo. Aí a gente teve aí o round 1, o round 12, o round 3, que o pessoal conseguiu entrar. Já o pessoal do round 4, alguns já tinham sido chamados para entrevista. Só para vocês terem ideia, teve gente aí, basicamente, do ano passado, de março, que fez entrevista junto comigo. E tem gente que ainda está indo agora, nesse momento, entendeu? Então, cada caso realmente é um caso, tá? Outra questão também, pessoal, eu tenho um caso também que a gente até entrevistou aqui, essa eu posso falar o nome, é a Dai, né? A Dai faltou algumas documentações depois da entrevista, ela enviou essas documentações, né? Ela enviou as documentações que ela precisava. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, eles analisaram a documentação, eles, com o e-mail recebido, ela perguntou para eles o que estava acontecendo e eles informaram que não receberam uma documentação. Mas, na verdade, quando ela enviou as documentações, eram 3 documentações. Eles alegaram que uma não recebeu. Mas aí fica a questão, como eles não receberam, se ela enviou tanto no CASV de São Paulo, quanto por e-mail, os mesmos documentos. Então, assim, se era para ter perdido um, era para ter perdido os 3, né? Então, gente, a gente precisa ter paciência, precisa ter pé no chão. Eu sei que é difícil. Se vocês quiserem, também ajuda lá no nosso Instagram. E falar em Instagram também, pessoal. O pessoal tem que seguir a gente lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, a gente coloca live, coloca um monte de informação lá. Tá? Eu posto também como tá o dia a dia, o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos para você conhecer, você saber como tá o dia a dia. Então é bem legal aí você participar do nosso Instagram também, tá? Então, gente, a única coisa que vocês precisam ter ideia mesmo do que tá acontecendo que é um processo difícil, é um processo demorado, né? Demanda tempo. Por exemplo, se seu noivo já morou em vários estados diferentes, eles analisam cada lugar, o recorde dele, para saber como que tá direitinho. Então, assim, pessoal, a questão infelizmente, a gente ter paciência. Mas eu quero saber de você, como tá seu caso? Coloca aqui embaixo na descrição do vídeo como tá seu caso, como que tá aí, qual é a sua dúvida. Eu vou fazer de tudo para conseguir responder você. Se não for no comentário, vou responder fazendo um vídeo respondendo você, tá bom? Dá ideia também de novos conteúdos, pessoal, o que você gostaria de escutar aqui, saber aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo, até mais!